Fala Carronauta, como é que vocês estão, pessoal? Tudo certo? Pessoal, sejam bem-vindos ao canal Carronauta. Se você ainda não é inscrito aqui nesse canal, por favor, se inscreva. Deixa o seu like para fortalecer o nosso canal e o YouTube compartilhar com mais pessoas e entender também que você está gostando do conteúdo que eu produzo aqui. Pessoal, hoje eu vou falar para vocês sobre um problema que aconteceu com o Passat, que eu deveria ter falado antes, mas eu não consegui por conta de algumas coisas que aconteceram, mas vou falar agora. Então, é o seguinte. Um tempo atrás, o Passat, eu fui para o trabalho, eu estava fazendo a manutenção do Lancer. Eu substituí os discos, pastilhas, eu registrei tudo em vídeo, tá aí para vocês, eu vou deixar aqui no card. E é o seguinte, enquanto eu estava fazendo essa manutenção, eu comecei a utilizar o Passat para ir para o trabalho. E chegando no trabalho, a luz do Passat acendeu, a luz de injeção. E na verdade ela piscou, mas não acendeu ainda, ela piscou. E aqui vai um alerta, já desde agora vamos começar com as dicas. Cada carro acende essa luz de acordo com o problema e cada carro tem uma maneira de se apresentar para você. Então, por exemplo, tem carros que piscar significa uma coisa, que acender significa outra e que piscar e depois acender significa uma terceira. No geral, elas têm a tendência de significar a mesma coisa, que é, existe um problema que está acontecendo com o motor, leve para fazer manutenção. Que se você pesquisar, inclusive vai aparecer isso. Falha no sistema do motor, vá ao centro de manutenção mais próximo. 80%, talvez até mais, das vezes que essa luz acende, é por conta de um problema de combustível. Combustível ruim fez com que a luz do... Inclusive tem uma zoeira entre os Uber aí, que quando eu rodei no Uber, a luz do carro acendeu, né? Eu fiz Uber um tempo. E alguns colegas de trabalho falavam que se a luz da injeção do seu carro não está acesa, você ainda não é um motorista de Uber. Então, por esse motivo, o catalisador, o combustível ruim, né? O motivo é o combustível ruim. O catalisador, ele identifica uma queima anormal, uma emissão anormal de combustíveis, aliás, da queima desses combustíveis. E por esse motivo ele gera um alerta. Ele tem um parâmetro que comunica com a sonda lambda por meio do módulo de injeção, e aí ele identifica que tem um problema. Só que esse problema pode ser fácil ou não de resolver. E também pode ser esse problema de combustível ou não. O ideal é que você passe o scan, leve em uma oficina para passar o scanner e identificar se é mesmo esse problema. Se for catalisador, muito provavelmente combustível. Mas por que eu estou falando desse problema para vocês? Porque eu estava chegando no trabalho e o motor começou a vibrar. Quem anda no carro todo dia nota essas coisas, né? E ele começou a estourar o escapamento. Estourar, que eu falo, é emitir aqueles sons de explosão, que não é característico desse carro. Por quê? Porque ele é um carro original, muito silencioso, tudo nele, nada foi modificado. Então, assim, é diferente de um carro que já sofreu remap e tudo mais, tem um downpipe que ele vai dar uns pipocos mesmo, mas assim, não é para vibrar. Por que não é para vibrar? Porque a absorção da vibração é feita por meio de componentes, geralmente borracha, e essa borracha, essa absorção é calculada baseada na frequência de vibração com todos os cilindros funcionando. Quando um cilindro deixa de funcionar, a frequência de vibração desse motor muda, o que faz com que ele comece a balançar. E balançar, que eu falo, é balançar mesmo, de você pegar ele, de você abrir o capô e ele tá assim, ó, que não é para acontecer. Então, primeira coisa, saí pela manhã, né, eu rodei o quê? 200 metros. De quando apresentou, eu já estava na portaria do trabalho, então até o estacionamento eu rodei 100 metros, vai. Aí, liguei pro Leandro pela manhã, Leandro, o carro está apresentando tal problema, posso levar aí? Pode. E aí é importante você ver, a gente começar a pontuar algumas coisas. De onde eu estava até a oficina do Leandro dá 14 quilômetros. E eu não rodei absolutamente nada. E por que eu estou falando isso? Quando eu cheguei lá, o carro estava apresentando misfire, ou seja, é tipo um fogo perdido ou tipo uma explosão
que não aconteceu, entendeu? É uma explosão que deveria ter acontecido, mas ela não vai. E aí ele começa a contabilizar. Ele tem um contador que cada misfire, cada vez que ele deixa de queimar aquela mistura ar-combustível, ele conta. E aí o que era para permanecer zero na contagem do scanner começa a acumular. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Até isso de acordo com as rotações do motor. Por isso que é importante você não rodar em alta carga, você em plena carga do motor, você não fazer muitas distâncias muito longas e você identificar logo de cara o problema. O que pode ser o que pode causar um misfire? Primeiro, pode ser bobina, a bobina não está gerando a fagulha para a vela, e aí pode ser a bobina mal apertada, então ela não tá, o plug não está encaixado, alguma coisa desse tipo. E aí o que é que a gente fez? Se tem disponível, substitui a bobina e testa, porque se for a bobina, ótimo, mas se não for, aí vamos para outra. A bobina não era bobina, porque foi substituído e continuou, tiramos a vela que havia sido trocada recentemente e ainda assim não era. Mas ainda assim a gente verifica se tem trinca, se está carbonizada, se não está. Não estava. E aí, o que é que o Leandro fez? O Leandro tem uma câmera que ela funciona no celular. Você abre um aplicativo, conecta a câmera, enfia a câmera lá dentro, ela tem uma luzinha em volta. E aí a gente começou a ver que estava havendo um acúmulo de combustível. E aí a gente começou a ouvir o barulho. Mesmo com o carro sem funcionar, só a chave ligada, o bico injetava combustível. E não é para acontecer. Se você já reparou, quando você vira o primeiro estágio da chave do seu carro, ou nos sensores de presença, você aperta o start a primeira vez, ele vai emitir um som de injeção de combustível, que geralmente é uma frequência um pouco alta, né? Zzz. Esse barulho é injetando combustível para você dar a partida. Ele acontece, mas ele continuou. Um barulho como se fosse de um gotejamento, entendeu? Um barulho de aspersão de combustível. E aí a gente sabia que o bico tinha travado aberto. E qual que é o foco desse vídeo? Por que você deve fazer a manutenção do seu carro antes de apresentar os problemas? Porque a gente tinha planejado fazer essa troca das bobinas e dos bicos. Por quê? Porque a gente pegou o Passat com 85, 89 mil quilômetros, que a gente não sabe como era o histórico de manutenção. Ah, eu levei na concessionária. Tudo bem, mas como era abastecido? De que a cada X quilômetros você fazia uma troca de óleo, você só fazia a cada 10 mil, você fazia por tempo. Então, assim, são informações que a gente não tem. E óbvio que foi um combustível de má qualidade que gerou esse problema e a gente planejou fazer. Por que a gente não fez? Porque eu estava fazendo a manutenção dos freios do Passat. Do Passat não, do Lancer. Então, assim, eu estava gastando em um porque era meu daily use, para depois fazer no outro, que é um carro para rodar fim de semana, para viajar. Aí o Leandro ligou para algumas pessoas, alguns amigos dele. Você tem o bico, o magneto amarelo e tal, D144RI. Pô, não tem, o fulano tem. A gente conseguiu em Mauá um único bico, que é o mesmo fabricante, o mesmo modelo da Volkswagen, mas o valor era R$ 735. O Passat ele tem dois tipos de bico. Ele tem um mais curto, que é esse aqui, e ele tem um que ele é um pouco mais longo. Por quê? Porque o motor VR6 ele é como se fosse um motor 6 em linha, porém com um V muito pequenininho, um pouco acentuado. E aí o que é que acontece? Um bico está aqui, porque um cilindro está para cá. O outro cilindro está para cá. Então o bico ele tem que ser mais longo para chegar lá, entendeu? Então por esse motivo tem esses mais longos e esses mais curtos. Os 6 bicos para você importar, o Leandro estava me falando, para importar os 6 bicos, lá, aqui no Brasil, o preço era R$ 2.800. Eu paguei 735 em um. Então se você for fazer essa conta, se você pegar todos isso sem o frete. Então assim, se eu tivesse comprado, eu teria economizado. Por quê? Porque se eu for comprar no desespero, eu vou pagar mais de R$ 4.400, eu vou pagar mil e não sei quantos reais a mais, simplesmente por não ter me programado. E aí alguém pode dizer assim, pô, mas você só precisou trocar um. Sim, mas quem garante que os outros estão funcionando perfeitamente? O
Quem garante que daqui a pouco, daqui a 10, 100, 200 quilômetros, os outros não vão apresentar o mesmo problema? E pior, quem garante que o bico vai travar aberto? Porque o bico travar aberto, ele deixa de queimar, então é fácil de notar. Mas e se for outro problema? Entendeu? Então, assim, é o tipo de coisa que o ideal é você prevenir. O pior dos problemas que poderia ter acontecido é eu ter negligenciado esse tipo de sintoma, eu negligenciar ou achar que tipo, é catalisador e ignorar as explosões que estavam acontecendo na saída do escapamento e também a vibração do motor. Até o momento que eu continuasse rodando, adquirindo quilometragem com o motor que já estava variado até ele gerar um calço hidráulico. E aí o meu motor seria condenado, porque eu teria que abrir ele, trocar biela, sabe-se lá Deus se não entortar uma válvula ou outra coisa. Então, assim, tipo da coisa que geralmente condena o motor. Então, a gente rodou 4.800 quilômetros agora. Por que eu falei que é importante o contexto São Paulo, da coisa, se eu não falei, estou falando agora? Porque aqui, se eu não tivesse conseguido essa peça aqui com um amigo dele, eu poderia entrar na internet, pegar o telefone de algumas empresas que trabalham com esse tipo de peça e ter conseguido. Então eu poderia conseguir em Campinas, em João Pessoa não, em Jundiaí. Então assim, são locais que estão mais acessíveis até mesmo para exportação. Porque, por exemplo, teve peça de eu comprar, sair de Seattle, nos Estados Unidos, e chegar aqui em menos de 24 horas. Então, assim, tem um problema da alfândega que vai demorar? Vai, mas a peça está aqui no Brasil em 24 horas. Então, assim, se esse problema tivesse acontecido, por exemplo, na Chapada Diamantina, que foi o nosso último destino da viagem, como eu faria isso? De que forma eu ia resolver esse problema, você entendeu? Então, é por esse motivo que eu estou trazendo esse vídeo para vocês, para que vocês entendam a importância de você fazer a manutenção preventiva do seu carro, principalmente se você trabalha com ele, porque eu não trabalho com o Passat, mas imagine que o Passat fosse meu ganha-pão. Como eu vou adquirir o dinheiro para pagar a manutenção de um carro que está parado? Eu não tenho como. Aconteceu recentemente, a minha mulher ela estava no Espírito Santo de viagem, 2 dias atrás, 3 dias atrás. E o carro que ela estava, o Uber que ela estava, ferveu. Então, assim, eu não sei qual o motivo. Pode ter sido um vazamento por conta de uma pancada, pode ter sido negligência, pode ter sido o cara que não colocou água de torneira no radiador e o carro ficou rodando daquele jeito, corroeu e enfim. Mas, assim, é o tipo da coisa que não pode acontecer. Principalmente se você vive do seu carro, se o seu carro é seu ganha-pão. E se não é, você precisa, imagine o seguinte, o contexto de família. Pessoa que tem um filho pequeno em casa, ou um idoso, ou qualquer coisa, entendeu? Então, assim, e no mais leve dos casos, você fica sem o carro e vai ter que gastar. Então, assim, é um alerta, é um vídeo de alerta para que vocês façam a manutenção preventiva dos seus carros, principalmente esse carro que tem correia dentada. Se você está pegando um carro com 60, 80 mil quilômetros e você não sabe como foi feita a manutenção, faz uma revisão, já deixa separado um dinheiro que você vai precisar gastar, porque se você não gastar, você vai sofrer muito provavelmente um prejuízo grande se vier a quebrar alguma peça de qualquer sistema que seja do seu carro, porque teria sido muito mais barato substituir ela antes de quebrar. Beleza? Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu deixei vários vídeos aí no card para vocês. Se vocês estão gostando do conteúdo, deixa o seu like, deixa aqui nos comentários o que você gostou, o que não gostou, sugira uma nova pauta para os próximos vídeos. E é isso, vou deixar mais 2 vídeos aqui no canto para vocês. Então é isso, pessoal, valeu, um abraço.